Bom dia, amigos que acompanham o Poder e a Cidadania, Rádio Web Interativa Metro, Rádio Web Kairos e Rádio Web Ascombi FM da Baixada do município de Palmácia, começando aqui o programa Ebenezer Online, e hoje eu estou aqui com a missão de estar sentado aqui à mesa, participando dessa ceia maravilhosa que é a ceia, que é o alimento da palavra de Deus levada até vocês. E aqui eu convido vocês, nossos amigos, vocês que interagem com o Poder e a Cidadania, a vir a fazer uma reflexão sobre o nosso tema de hoje, que é: qual é a maior necessidade do ser humano? Texto João 3, 11 e 21, nós vamos estar abordando aqui. Eu vou estar isento de responder algumas questões aqui, mas aqui nós estamos muito bem representados pelo Emerson, pelo Paulo César. São pessoas que vivem aí o dia a dia, têm uma experiência de vida na palavra muito mais do que eu, e eu sou aqui um colaborador, mas também firme na palavra de Deus, nos propósitos de Deus, porque é assim que eu entendi que a minha vida poderia ser muito melhor a partir do conhecimento da palavra divina. Então, sejam nossos convidados, sejam bem-vindos, e a gente passa agora, para aqui a mesa, o Emerson, Paulo César, para nós darmos início ao programa de hoje, trazendo aqui a nossa oração de boas-vindas. Em seguida, nós vamos entrar no tema de hoje, esse tema que com certeza vai trazer aí uma reflexão para você. Vamos lá. Bom dia, Emerson. Bom dia. Tá aí o Emerson, tá ali o Paulo César, tá aí os dois. A gente pode deixar aqui para vocês dois ficarem mais à vontade. Amém. Bom dia. Vamos começar então com a oração. Amém? Se puder, feche aí os seus olhos. Se não puder, eleve seu pensamento a Deus. Ele nos conduza nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Te agradecemos por todas as tuas bênçãos, Pai, por tua graça, teu infinito amor derramado sobre nós, Pai. Senhor, nesse momento, nós nos colocamos como instrumentos teus, Senhor, para fazer a tua obra, Senhor, e que tu nos use aqui o irmão Hermeson, Senhor, que vai trazer essa palavra abençoada vindo diretamente de ti, Senhor, para nos alimentar, porque precisamos de ti. Tu és um Deus que nos sustenta, que nos alimenta, Pai. Usa o Senhor poderosamente, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. E que todos os ouvintes, Pai, que estejam aqui nos acompanhando, os que vão entrar durante o programa, os que vão ver depois, Senhor, sejam abençoados com a tua palavra, Senhor. É assim que eu oro e te agradeço, no nome poderoso de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Então vamos dar início ao programa de hoje. Qual a maior necessidade do ser humano? Texto fundamentado aí no João 3, 1, 21, e você vai saber por quê. E o que é a maior necessidade do ser humano? Será as coisas materiais? Será viver em paz? Será ter o espírito aí livre da maldade, das adversidades do mundo imposta aí pelos homens e pelas divindades aí que muitas vezes as pessoas acreditam e aí se deixam levar, quando na verdade nós só temos um Deus único. Então vamos ao tema de hoje. Mais uma vez, bom dia, graças e paz a todos. E você que está em casa, se tiver seu telefone, seu celular, tiver uma Bíblia, você abre aí, clica aí, abre no texto de João, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 3, e vamos ler. Como o texto é bem longo, do 1 ao 21, certo? E esse capítulo é bem conhecido porque é o encontro de Nicodemos com Jesus Cristo em uma noite. Vamos ler só o versículo chave, que é o versículo 7, certo? Desse texto, e vamos fazer um resumo do que aconteceu aqui nesse texto aqui, para termos mais ou menos uma ideia, certo? Do contexto dele. Então o versículo 7 do capítulo 3 do Evangelho de João diz assim, certo? Não te admires eu te dizer que é necessário nascer de novo. Olha só, esse homem que eu falei para você, que é o Nicodemos, ele era um fariseu, e como fariseu, ele tinha muita curiosidade do que realmente era necessário para o ser humano, porque eles estudavam muito a lei, a Torá. Os fariseus eram uns homens de altíssimo conhecimento da lei e de todos os mandamentos de Moisés e todos os livros proféticos. Eles eram realmente o cara indo e voltando nesses conhecimentos. Só que eles pecavam por causa da religiosidade que eles tinham, certo?
Interessante que eles começaram com um movimento tremendo, né, depois dos Macabeus. Os fariseus surgiram como uma revolução espiritual dentro de Israel. Só que na época de Jesus eles já estavam contaminados pela política do Império Romano e pela corrupção religiosa e tudo isso. Então, o que a gente observa é que nesse mundo que nós vivemos, tudo está de cabeça para baixo, certo? Nós vemos que certos valores não são mais, digamos assim, dada a importância que ele tem, certo? Essas necessidades, elas se tornam desnecessárias a certas pessoas, tá? Então, é importante nós começarmos a pensar o que realmente é necessário na nossa vida. O que realmente é necessário? O que é de mais importante para você? É o seu emprego? É a sua família? É os seus estudos? É o seu conhecimento intelectual? Certo? E hoje nós vamos ver nesse texto que o mais importante, a maior necessidade do ser humano, não é ela se tornar um autodidata, não é ela se tornar um intelectual, não é se tornar realizado profissionalmente. Isso é necessário. Mas a maior necessidade do homem, e o próprio Jesus diz aqui, é ele nascer de novo. Esse foi o propósito da morte de Cristo, trazer uma nova vida para cada um de nós. Você já deve ter lido esse texto várias vezes e ouvido mensagens desse texto várias vezes, mas a palavra de Deus é como uma fonte de água que jorra sempre, e sempre nós temos algo a aprender. Então, nesse texto, Jesus nos ensina algumas lições simples que nos lembram o que realmente é necessário. E o que realmente é necessário é o novo nascimento. E interessante que Jesus não falou a respeito do novo nascimento para Zaqueu. Ele não falou a respeito de uma... Apesar de Zaqueu ter uma vida de ter enriquecido ilicitamente, mas Jesus não falou para ele, não falou para a mulher samaritana, certo? Que ela tinha necessidade de nascer de novo, como ele falou diretamente para o religioso, o Nicodemos. Por quê? Porque com o passar do tempo, certo? A nossa religiosidade, ela nos engana e às vezes nos faz achar que somos filhos de Deus e não precisamos nascer de novo, porque já estamos muito tempo por uma tradição religiosa, e a gente muitas vezes vai evangelizar uma pessoa dessa, a pessoa diz, não, eu já tenho Jesus no coração eu já tenho Deus, eu não preciso ouvir, certo? Esse evangelho. Mas a maior necessidade do ser humano é o novo nascimento. E por que tem que nascer de novo? Primeira coisa, por que a pessoa tem que nascer de novo? Porque primeiro, a nossa natureza, ela é caída por causa do pecado. Aí em Gênesis, no capítulo 3, nós vemos ali a queda do homem, e ali ele morreu espiritualmente. O homem não morre fisicamente devido àquele ato de desobediência, mas ele morre espiritualmente. E a partir daquele momento, há uma necessidade de um novo nascimento. Então é por isso que Jesus Cristo, ele morre na cruz para nos dar uma nova vida, certo? Ele resgata o homem através da cruz. Então, por que precisa nascer de novo? Por causa da nossa natureza caída. Então, enquanto o homem não nascer de novo, ele vai continuar sendo uma criatura. Por que eu sei criatura? Porque Jesus, quando ressuscitou e ordenou aos discípulos, ele disse, pregai a toda criatura. Aquele que crer será salvo. E em João, no capítulo 1, ele diz que ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas todos os que receberam, ele fez filhos de Deus. Então, se ele fez, é porque não era. Então, enquanto você não nasce de novo, você não é filho de Deus. Infelizmente, eu tenho que lhe dizer essa verdade que a Bíblia nos revela. Se você não nascer de novo, você não é filho de Deus, você é criatura de Deus. Só se torna filho após o novo nascimento, certo? Outro motivo porque você tem que nascer de novo, porque sem o novo nascimento não se pode entrar no reino dos céus. É o versículo 3 e 5 desse capítulo que nós lemos, certo? Não tem nenhuma possibilidade de uma pessoa com a mente carnal ver o reino dos céus. Porque o que é carnal e o que é espiritual é espiritual. Muitas vezes
as pessoas que não nascem de novo, elas leem a Bíblia várias vezes, mas não entendem. Por quê? Porque ela não nasceu de novo ainda. Então, o novo nascimento é necessário para que você entre no reino de Deus. E como Paulo diz que nós, antes de nascer de novo, nós pertencemos ao reino das trevas, certo? Ao reino, ele chama de reino das trevas. É um reino da escuridão. E nós sabemos que dentro da filosofia, escuridão é a falta de conhecimento, certo? E também sabemos que luz é o simbolismo de conhecimento. Então, ele nos traz para o reino da luz, quer dizer, o conhecimento de Cristo. E ele diz em João que a vida eterna é essa, que nós possamos conhecer a Deus. Então, sem o novo nascimento, você não entra no reino dos céus. Você pode ser uma ótima pessoa aqui na terra, mas se você não nascer de novo, infelizmente, quando você, como diz o cearense, bater as botas, né, ou a biela, você vai ter uma grande decepção. Porque o que você passou, que a Bíblia diz que aqueles que confessaram Jesus perante os homens, após a morte, ele confessa as pessoas lá diante de Deus. E os que não confessaram ele diante dos homens, após a morte, Jesus não confessa ele diante de Deus. Certo? Esse é o próprio Jesus dizendo, certo? E nós temos que confessar. E o novo nascimento, ele tem que ser confessado, tem que ser falado, tem que dizer pela sua própria boca, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e precisa do perdão. Isso está em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, quando ele diz que se você crer com o coração e confessar com seus lábios que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, certo? Porque a gente, com a fé, a gente crê que somos justificados, tá? Então, e por que também nós temos que nascer de novo? Porque precisa. Porque uma fé intelectual ou emocional, ela é insuficiente para salvar. Então não adianta você ter uma fé emocional, porque existe vários tipos de fé, certo? E nessa semana eu presenciei um estudo que a fé que agrada a Deus. E qual é a fé que agrada a Deus? A fé que agrada a Deus é aquela fé que você ouve a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Essa é a fé que agrada a Deus. Então, uma fé intelectual, porque todos nós temos fé, irmão, certo? Quando nós dissemos para o irmão Hélio que nós viríamos hoje, isso criou uma fé nele, um crédito. Então ele acreditou que nós realmente estávamos aqui. Então isso é uma fé, certo? Comum, qualquer pessoa. Uma fé intelectual, você acredita que estudando, fazendo uma faculdade, fazendo uma pós-graduação, um doutorado, você tem conhecimento suficiente para ter argumentos sobre dentro do assunto que você estudou. Então isso é uma fé intelectual. Só que isso não é suficiente para salvar. Você pode fazer várias teologias, ser doutor em teologia, mas se você não nascer de novo, a sua fé intelectual bíblica não vai servir de nada. O exemplo é esse religioso aqui, Nicodemos. Ele, acho que depois dele, só Gamaliel, né? Que ele estava também no mesmo nível de Gamaliel, porque Gamaliel, como nós sabemos, foi um dos professores de Paulo de Tarso, e ele se orgulhava, porque o homem era um doutorado em Jerusalém, e quem aprendia com ele é como se aprendesse em Harvard, né? O cara tinha diploma e respaldo em qualquer lugar ali do mundo antigo. Então Paulo se orgulhava muito, ele dá o testemunho dele em Atos, ele dá o testemunho dele em Gálatas. Ele foi um judeu zeloso e aprendeu aos pés de Gamaliel, certo? Então, só que esses homens tinham uma fé intelectual muito alta, só que precisavam nascer de novo. Foi por isso que Jesus falou para Nicodemo, você necessita nascer de novo. E Jesus até faz uma interrogação a ele. Você é mestre da lei e não entende isso aqui que eu estou lhe falando? Jesus ficou assim, eu estou admirado, porque a sua fé intelectual é tão grande, mas você não consegue discernir o que é nascer de novo. Então, a fé intelectual, ela não dá capacidade para nós salvarmos a nossa vida do juízo final, certo? Então, e o novo nascimento é necessário porque é uma ordem expressa de Jesus Cristo. No versículo 7 do mesmo capítulo, certo? Ele é categórico, foi o que eu li nesse instante. Necessário vos é nascer de novo. Então lá no céu, você não entrará, você assembleano, batista, metodista, presbiteriano ou católico,
isso lá no céu não vai lhe dar garantia alguma. A única garantia que a Bíblia diz, que é o selo do Espírito Santo, é o novo nascimento. Aí você realmente, certo? Você tem garantia, porque você obedeceu uma ordem expressa de Jesus Cristo, que é nascer de novo. Tá? Então, como eu falei isso aqui, mas eu vou lhe dizer o que não é o novo nascimento. E às vezes as pessoas acham que nasceram de novo, mas não estão sabendo, certo? Então é importante saber o que não é o novo nascimento. Já que nós estamos falando que é necessário nascer de novo, então vamos saber o que não é o novo nascimento. Primeiro, o novo nascimento em Cristo Jesus, ele não equivale a ser bem-sucedido financeiramente. Tá? Você não vai para a igreja para ser próspero financeiramente. Até porque a prosperidade, biblicamente, é uma promessa de Deus e ele diz que as bênçãos vão nos seguir. Elas vão correr atrás de nós. Não é o inverso. Tá? Então, quando você nasce de novo, você não nasce de novo para ser rico, próspero financeiramente. Então, isso não é um novo nascimento. Certo? Porque Nicodemos era rico, certo? Mas o dinheiro que ele tinha ele não ficava satisfeito na sua alma. Como hoje, muitas pessoas podem ser os homens mais ricos do mundo. Mas se ele não nascer de novo, ele não tem uma satisfação, certo? Na sua alma. Quando eles morrerem, se eles não tiverem nascido de novo, tudo que eles fizeram aqui não vai servir de nada do outro lado. Certo? Porque a única coisa que é necessária para o homem é o novo nascimento. Tá? Então o novo nascimento ele não é uma satisfação financeira. Tá? O novo nascimento ele não é ter um profundo conhecimento da Bíblia. Não é isso. Você conhecer a Bíblia toda, de capa a capa, isso não lhe dá direito, isso não lhe carimba que você nasceu de novo. Porque qualquer pessoa intelectual pode ler a Bíblia e fazer a hermenêutica, certo? Interpretar a Bíblia. Um advogado, advocacia, existe uma cadeia de hermenêutica para ele poder interpretar a lei. Então ele pode muito bem interpretar a Bíblia baseado no que ele aprendeu dentro da hermenêutica, certo? Jurídica. Mas isso não faz dele um novo convertido, uma pessoa que nasceu em Cristo, tá? Por quê? Porque o conhecimento bíblico profundo não é um novo nascimento, tá? O novo nascimento ele não é ser profundamente religioso. O exemplo aqui é de Nicodemos. No capítulo 3, versículo 1 diz: ele era um fariseu. E como eu falei para vocês, o fariseísmo era uma das maiores religiões lá da época, e só tinha homens de conhecimento altíssimo e religioso. Porque primeiro eles tinham uma raiz, porque eles fizeram um dos avivamentos dentro de Israel, né? Como comentei depois dos Macabeus. Você vai ver essa história no livro católico, na Bíblia Católica, onde tem primeiro e segundo Macabeus. Certo? Só serve mesmo historicamente. Aqueles livros só servem como base histórica. Tá certo? Ou então você lê Joséfo, que foi um dos maiores escritores judeus da época de Jesus Cristo. Ele era até criticado pelos judeus da época dele, porque ele é tido como um desertor. Porque ele foi pro lado dos romanos para escrever a história, né, que estava acontecendo naquele primeiro século de Israel. Aí ele relata as guerras dos judeus, e os judeus tinham raiva dele porque é como se os judeus viam ele como um desertor, né? Ah, tu tá agora pro lado do império. E José escreve toda a história, certo? De Herodes, toda a história do império. É muito interessante você ler. Ele é um dos maiores historiadores da época de Jesus Cristo, José, certo? E o novo nascimento, certo? Ele não é ser influente na igreja. Você pode começar a visitar uma igreja, aí de repente você vê uma necessidade de fazer um serviço na igreja, como, por exemplo, participar de campanhas solidárias, né? Você vai participando, vai sendo influente na igreja, tudo que a igreja precisar, a liderança da igreja, você vai lá, arruma as cadeiras, cede seu carro para transportar os móveis, ajuda um irmão, tudo. Mas se você não nasceu de novo, não serve de nada.
Certo? Então Nicodemos era um dos principais judeus, então ele tinha influência no grupo religioso dele, porque ele fazia parte do Sinédrio. E o Sinédrio era um núcleo, certo? Muito alto, certo? De homens religiosos, intelectuais, que era composto de 71 membros, e eles eram que faziam o julgamento. É como se eu entendo que é como se fosse o Supremo hoje aqui no Brasil, né? Esses homens, esses 71 homens. É tanto que a gente vê episódio em Atos dos Apóstolos, e esse mesmo que eu falei nesse Gamaliel, ele é um dos que diz na perseguição da igreja. Você vê lá em Atos, aí as autoridades judaicas começam a perseguir os apóstolos, e eles se levantam no Sinédrio e dizem: olha, vocês tenham cuidado, que vocês podem estar perseguindo é o próprio Deus, porque ele levantou vários revolucionários aqui e todos eles se deram mal. Aí ele vai contando o nome deles, de cada um deles, e diz: e de repente esses homens estão realmente servindo a Deus. Então, se vocês perseguirem eles, vocês estão perseguindo a Deus. E foi o que o Paulo ouviu, né? Paulo, quando caiu diante de Deus na estrada de Damasco, ele ouviu a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eles: não estou lhe perseguindo, estou perseguindo os cristãos. Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, esse Sinédrio foi reunido várias vezes, esses 71 homens, para poder tomar decisões a respeito do que iam fazer com a igreja. Então, o novo nascimento não é ser influente na igreja, não é ser influente no campo religioso. Certo? O novo nascimento não é ter uma teologia correta, é como eu falei. Você pode ter todo o conhecimento da teologia, mas se você não nascer de novo, não serve de nada. E também o novo nascimento não é uma forma moral. Você chega na igreja e é um homem correto, nunca sempre foi legítimo nas suas coisas, altamente moral, né? E tem pessoas que não nascem de novo e tem uma vida muito mais moral do que alguns cristãos, infelizmente. Mas o irmão do filho pródigo. Pronto. Mas isso não é uma demonstração do novo nascimento. Então, o que é o novo nascimento então? Se o novo nascimento não é nenhuma dessas coisas que eu falei aqui, o que ele é? Ora, o novo nascimento é algo radicalmente novo, certo? Esse aqui no versículo 3 nós vemos isso aqui. Nicodemos queria saber que tipo de boas novas era essa que praticava e que ia ao reino de Deus. Então Jesus simplesmente falou: para você entender, primeiro você tem que nascer de novo. Então, se o novo nascimento não é nenhuma dessas coisas que eu falei aqui, o que ele é? Ora, o novo nascimento é algo radicalmente novo, certo? Esse aqui no versículo 3 nós vemos isso aqui. Nicodemos queria saber que tipo de boas novas era essa que praticava e que ia ao reino de Deus. Então Jesus simplesmente falou: para você entender, primeiro você tem que nascer de novo. E Jesus, ele é o exemplo do grão de trigo que cai na terra e tem que morrer. Certa vez ele estava pregando e os gregos, como gostavam, sempre eram muito admirados por quem tinha muito conhecimento. E eles chegaram para Filipe e disseram, ou foi para Filipe ou foi para André, não lembro agora qual foi dos dois discípulos. Mas chegaram para ele e disseram: nós queremos falar com o mestre, com a intenção de levar eles para a Grécia. Jesus leva para a Grécia, Jesus levava Jesus para a Grécia. Aí Jesus falou assim: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não produz fruto. Então ele tem que produzir fruto. Então nós só produzimos fruto quando nós morremos. E o primeiro passo é o novo nascimento, certo? Aí a morte é um processo, certo? Na nossa vida espiritual, porque você vai morrendo todos os dias, você vai matando todos os dias hábitos, decisões. Lutero que diz que ele pensava que o velho homem morria quando batizava, quando se mergulhava nas águas. Aí Lutero disse: eu pensei que o velho homem morreria quando eu me batizasse, quando eu mergulhasse dentro do rio. Mas eu descobri que o velho homem sabe nadar. Aí escapou, né? Aí tem que matar ele várias vezes, né? Ele sabe nadar. Aí Lutero diz: então tem que matar ele todas as vezes. Então o novo nascimento é algo radical. Um exemplo que eu sempre cito, né? Algo muito radical é o encontro de uma carreta com um fusquinha, né? Não tem nem como você dizer que não nasceu de novo e não tiver nenhuma mudança na sua vida. No mínimo vai ter uma mudança na sua vida.
Porque não tem como você chegar para mim e dizer que uma carreta, aquelas Scania, né? Bateu em um Fusca e o Fusca não sofreu nada, certo? Eu cito o nome de um Fusca porque eu sou da época do Fusca, né? Mas tem uns carros mais populares, né? Menores, que pode ser um desses menorzinhos que o Quid, né? Tá entendendo? É algo radical. Mas como eu sou sempre da época do Fusca, né? Que na época tinha Fusca, até na delegacia de polícia tinha o fitzinho, né? Chamava fitzinho de caixa de fósforo. Sou dessa época, viu, irmão? Eu sou da época do curso de topografia. Então, o novo nascimento é uma transformação interior. Então, o novo nascimento é isso. É algo radical. Você confessa Jesus hoje, certo? E o Espírito Santo começa a mudar algo extraordinário na sua vida. No outro dia, você já vê algo diferente. Durante a semana, você vai ver que o que você fazia antes, você não faz mais. Certo? Então, o novo nascimento é uma transformação interior. É de dentro para fora. Certo? O novo nascimento é isso. Certo? Então, é por isso que Jesus diz que de nosso interior fluirão rios de água viva. Por quê? Porque é de dentro para fora a transformação. O novo nascimento é uma obra misteriosa do Espírito Santo. Ninguém entende. E Jesus mostra isso no versículo 8 desse capítulo, dizendo que ele compara ao vento. O vento é algo misterioso, né? Algo extraordinário. Ainda hoje usam, né, o ar para poder sustentar os carros, né? Os pneus do carro. Não criaram ainda uma tecnologia, não desenvolveram uma tecnologia que não deixasse de usar o ar, né, dentro dos pneuma, né? Então, e Jesus usa essa comparação, porque o vento você não entende, certo? É algo extraordinário. Você sente ele, você sabe, e ele tem peso, ele se movimenta, mas você não consegue pegar, você não consegue controlar, tá? Você não consegue descobrir, certo? Então o Espírito Santo, ele sopra onde quer, certo? E é em que ele quer. Então, Paulo vai falar isso bem detalhado no capítulo 9 de Romanos, certo? Ele faz a vontade dele conforme ele quer. Certo? Então o novo nascimento é isso. E as condições para ter o novo nascimento? Existe uma condição, certo? E Jesus fala para Nicodemos. Então Nicodemos não tinha dúvida da necessidade do novo nascimento. Muitas pessoas não têm dúvida que precisam nascer de novo. Mas como o irmão Paulo estava até comentando aqui nos bastidores, que o inimigo, como ele é astuto, né? Ele engana as pessoas, aí faz com que as pessoas tenham a necessidade de nascer de novo, mas acham, se sentem acomodadas, não, eu estou bem, né? Mas existe uma condição para nascer de novo. A primeira coisa é olhar para a cruz, no versículo 14. Jesus diz, e ele usa o exemplo de uma serpente que foi usada, a serpente de bronze foi usada lá no deserto. As pessoas estavam murmurando, lá você vê essa história em Números 21, do versículo 4 ao 9. Aí as pessoas começaram a murmurar e Deus enviou serpentes e morderam todas essas pessoas, ficaram tudo envenenado. Moisés orou, Deus teve misericórdia e Deus mandou fazer uma serpente de bronze. E todo aquele que olhasse para a serpente no poste, elas iam ser curadas. Então, Jesus usa esse simbolismo para mostrar que todos aqueles que estão envenenados pelo veneno do pecado, que Satanás injetou em nós, certo? Através de nossos pais, que é Adão e Eva. Então, ao olhar para a cruz, nós somos curados. E quando nós olhamos para o homem, ele diz, olhai para mim, certo? Então, o nosso alvo a primeira condição para nascer de novo é olhar para a cruz. Não é para olhar para o irmão, não é olhar para o seu líder, não é para olhar para a situação, é olhar para a cruz. Muito desiste na caminhada cristã porque não olham para a cruz, olham para os homens, certo? E quando nós olhamos para um homem, nós nos decepcionamos, certo? Aí o nosso alvo é Cristo. Paulo mesmo escreve lá para os Filipenses que o meu alvo, eu prossigo para o alvo, que é Cristo, certo? Então, o nosso alvo é Cristo. E ele
começa o nosso resgate lá na E aí, cruz. depois do Tá versículo certo? 15, a gente vê, Então, a primeira o condição versículo mais é olhar para a conhecido cruz. da Bíblia, A segunda, certo? a É o segunda resultado do condição nascimento. é preciso Que é o crer que livramento Jesus da levou condenação. sobre si os seus pecados. Até Certo? O pessoas propósito de que não são Jesus evangélicas, ser elas têm levantado esse versículo memorizado. João fica bem 3,16. explícito para que todo aquele que nele crê Deus tenha a vida amou o Filho eterna. No unigênito versículo para todo aquele 15, que crê, não pereça, nós mas vemos tenha isso a aqui, vida certo? eterna. E aí, Esse é depois o do versículo livramento 15, a gente da vê condenação. o versículo Mas mais aí, às conhecido vezes, da você Bíblia, memoriza certo? João Que é o resultado do 3,16, novo mas esquece nascimento, também de que é o memorizar livramento da 1 João condenação, 3,16. no versículo 16. Que tem- Eu acho diz até que pessoas que não são nós amamos evangélicas, nos amou, elas têm esse na versículo própria vida. memorizado, João Então, 3,16. aqui, Porque todos Deus gostam amou o de mundo de tal João maneira que deu seu 3,16, Filho mas unigênito para poucos todo aquele que nele praticam crê, não 1 pereça, mas 3,16. tenha a vida Então, o eterna. resultado do Esse é o nosso livramento da é o condenação. livramento da condenação. Mas aí, às vezes, você memoriza João Deus 3,16, mas morreu esquece para também de nos libertar memorizar da condenação 1 João 3,16. Que diz que nós temos que amar o próximo, Cristo nos amou, dando a sua própria vida. Tudo bem que ele nos Então, livra. aqui, Isso aqui todos temos gostam promessa de João livramento, 3,16, certo? mas poucos praticam 1 João 3,16. Mas o certo? objetivo Então, o resultado do é nascimento na oração sacerdotal é o livramento da dele, condenação em João, eterna. capítulo Certo? 14, Deus, diante, Jesus disse, "Eu não morreu para nos libertar da eu não condenação peço que você tire eterna. ele do mundo. Certo? Não Não tire foi para ele do nos mundo, livrar não tire. das tribulações Mas aqui, não. Livre eles. Tudo bem que ele nos livra. do mal. Isso aqui Então, temos e promessas Jesus de disse, livramento. começa Certo? a sua Nós reunião temos lá, promessa. João 14. Mas o objetivo No mundo real não é tereis esse. É tanto que Jesus, na oração mas sacerdotal dele, não temas. em Eu João, venci. capítulo 14, do 15 em Então, diante, Jesus ele disse: Eu não nos peço. salva, não é pra... Ele falando para o Pai: Eu não uma peço que vida você em tire ele do abundância, mundo. Não tire sem eles do sofrimento. mundo, não tire. É, não. Mas É pra nos livre livrar eles, da né, condenação do mal. eterna. Então, E e Jesus após mesmo disse: essa ele vida começa aqui, existe uma prestação de a conta. sua reunião lá em Certo? João Eu, 14. você, vamos No prestar mundo conta tereis depois. aflições, Batemos mas aqui a bota, não temas. certo? Eu Nós venci morrermos, o certo? mundo. Então Jesus e a coisa nos mais certa salva, que existe no não é ser para humano nos dar é uma isso vida aqui. em abundância, É tanto que no sem filme, sofrimento. no- É não. no É Alto para da nos Compadecida, livrar né, da o Chico, ele condenação disse que eterna. realmente ele- Que após ele enfrentou essa vida a aqui, coisa mais existe certa uma do prestação de mundo, conta. que é Certo? realmente a morte, Eu, você certo? vamos prestar Então, conta depois E que é por isso batemos tem aqui que a bota. confessar Jesus Cristo certo? quando está vivo. Depois que morrermos, Morto, certo? Então, não tem mais e a coisa mais certa que existe purgatório, no ser humano certo? é isso aqui, Então, é a morte. uma É tanto que comédia no que, filme, uma mulher no Alto da perdeu Compadecida, esposo né, e o Chico ele morreu diz em pecado, que realmente e a ele Igreja Católica tem a ele doutrina enfrentou a coisa do mais purgatório. certa Você do vai mundo, pagando as missas, que é realmente a e morte, conforme vai certo? pagando as Então, missas, e a alma é por isso que você tem que resgatada, confessar Jesus Cristo quando está E- vivo. Depois de e morto, sai pra- não tem pra mais, salvação. não Aí tem a mulher purgatório, paga não tem nada. missa demais, certo? a gente Tem até uma comédia dizendo que uma mulher perdeu o esposo e ele morreu em pecado. E a Igreja Católica tem a doutrina do purgatório. Você vai pagando as missas e conforme vai pagando as missas, a alma é resgatada, certo? E sai para a salvação. Aí a mulher já pagava missa demais, já chegou pro padre, padre, faz tanto que eu pago missa, você sabe dizer, nem se tá nem no meio do caminho não para ser salvo, ao A padre. gente brinca assim, mas no mundo espiritual. Olha, só mais umas duas missas que eu já segurei. Certo? O anjo já segurou no resultado cabelo do dele. nascimento é uma vida Aí de a mulher falou, mas santidade. pai, ele era Certo? careca. E santidade, irmão, não é você que passa o dia orando, Aí o jejuando dentro de um o padre disse, mosteiro, então tem que mandar o anjo uma casa soltar, que ele só, pegou o não. homem errado. Ela é praticar o nosso dia Não a é dia. esse aí não, Paulo anjo. vai dizer a relação É o de como nós cabeludo. devemos ser santos. Isso é, a gente brinca assim, mas no mundo espiritual a coisa é séria, viu? Vai dizer que Certo? é mudança Então, de vida. o resultado do Mudança nascimento é uma vida aquele de que rouba, santidade. rouba mais, aquele que- Certo? E santidade, irmão, não é você passar o dia orando, jejuando dentro de um mosteiro ou dentro da sua casa, isolar todo mundo, não. A santidade, ela é praticada no nosso dia a dia. Paulo vai dizer a relação de como nós devemos ser santos. Em Efésios, em Filipenses, são as cartas pastorais dele, certo? Ele vai dizer que é mudança de vida, é mudança de atitude. Vai dizer aquele que rouba, não rouba mais, aquele que era preguiçoso, volta a trabalhar. Paulo mesmo diz, aquele que não trabalha, não coma. Tá vendo? Então, a santidade é prática de vida através do Espírito Santo. Aquele que mentia, não minta mais. Certo? Aquele que fofocava, não fofoca mais. Então, são atitudes de vida. Você vai ler a relação, tudo isso lá em Efésios e em Filipenses. Certo? Então, para finalizar, certo? A nossa conclusão aqui é o que é a maior necessidade do ser humano.
é nascer de novo, certo? Porque não tem mais nada amém, do amém. que Você está urgente acompanhando do que a sua salvação. Online, Porque aqui você pode ter tudo. Mas se você não tiver Cristo aqui nessa vida, não confessar Jesus como Salvador da sua vida, aqui, lá no outro lado, você não vai ter nada em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Vamos para nossas perguntas. Para Deus continuar edificando vocês aí, para a glória dele. Palavra de Deus. Amém, amém, amém. Você está acompanhando o programa Ebenezer Online, o programa da Igreja Ebenezer, Fortaleza uma família para pertencer. Todos os sábados nós estamos aqui a partir das 10, 9 horas, dependendo também aí das questões relacionadas com as obrigações dos que fazem a igreja. Nós João podemos 16, estar apresentando o programa 9 horas ou 10 horas, mas nós sempre, todos nós temos um conhecimento em qualquer palavra momento de Deus. que estejamos. Até você e a gente Deus está sempre abordando, o Emerson me arranja aqui por gentileza, para nós poder estar aqui para trazendo qual a maior as necessidade do perguntas ser que humano. Paulo César Foi passou, mas eu aqui estou bem com explanado outro aparelho. pelo Nós vamos Emerson. agora dar João prosseguimento 3, ao programa de hoje, 21 trazendo citou aqui as também indagações o dentro do tema que foi abordado. João 16, Primeiro né? assunto, a primeira Passagem pergunta bíblica que todos nós é a temos seguinte: um conhecimento, quem é que vai em qualquer responder? momento que estejamos, Eu vou na depois presença de Deus sempre é muito Eu vou lembrado. fazer aqui como Vai, pastor patrocínio, eu vou dar uma olhada aqui se tem algo aqui. As perguntas que está aqui, o César passou, mas eu estou Vamos com aqui outro olhar, aparelho, porque nós temos que ter agora, conhecimento, não adianta, dar pessoal. prosseguimento ao A programa gente só de deve hoje, trazendo falar aqui as aquilo que a gente indagações sabe. dentro do tema que Não foi adianta abordado. você abrir a boca Primeiro assunto, para falar a que você não primeira sabe, vai acabar pergunta falando besteira. é a seguinte. Então, principalmente Quem é que dentro da vai palavra, responder? a gente sempre Depois que ter o conhecimento eu vou fazer aqui, pastor patrocínio, eu vou dar uma você olhada aqui. compreendeu o que nós estamos dizendo aqui. Então, a primeira indagação é a seguinte: uma pessoa de carne Vamos e aqui osso, olhar, porque já nós temos que ter conhecimento. grande, Pode, pessoal, pode a nascer gente de só novo deve falar aqui que a gente segundo o sabe. texto da Não Bíblia. adianta você abrir a boca para falar que você não sabe, vai acabar falando besteira. No momento, Então, o Emerson por vai isso, responder aqui eu vou agora. falar. Tu vai. Sempre ter o conhecimento. Eu não pedi para me sentar aqui. Eu não pedi, mas Deus não me colocou aqui. A gente agradece. Então a primeira também indagação é a nessa seguinte: parte. uma pessoa de carne e Irmão osso, Luciano, já mas infelizmente ele teve grande, aí, pode né, nascer algumas de novo, situações que me segundo impedem de o estar aqui. texto da Bíblia, Emerson, e a você partir de vai- que momento? Eu ainda vou botar mais. É. A partir de que momento? O Emerson vai responder aqui agora. E até uma Eu não admiração pedi do para me próprio sentar aqui. Nicodemo. Mas Deus Eu- não e me ele colocou entendeu que aqui. ia entrar, A só que gente ele entrou agradece no também na outro. cidade, Ele achava que ele ele ia está entrar aqui, no útero da mãe irmão dele, Luciano, sair mas infelizmente de ele novo. teve Aí Jesus, aí, não, né, pai, algumas não é isso não. situações Uma que não pessoa impediram de grande estar aqui. Emerson, é você que vai. Eu vou Você começar depois começa aí, a gente vai aqui abordando aqui. Certo? Morrendo. É, pode sim, certo? O texto mesmo diz aqui. E até foi uma admiração do próprio Nicodemo. Ele falou assim: eu já sou homem. E ele entendeu que ia entrar, só que ele entrou do lado errado, né? Ele achava que ia entrar no útero da mãe dele, ia sair Nós temos de duas novo. naturezas. Aí Jesus, não, mas não é isso não. Uma pessoa grande Nós temos uma pode nascer de natureza novo, espiritual. segundo o texto Que bíblico, existem dois no mundo mundos espiritual, coabitando certo? com a gente Morrendo no mesmo e nasce de tempo. novo. O Então mundo não importa a espiritual sua idade, e o mundo material. você Você vai se não nascer de tiver essa novo, convicção certo? Em Cristo da Jesus. informação, infelizmente, É porque não posso nós temos lhe que ajudar entender, mais né, do que isso. que Então, nós temos duas carnalmente, naturezas. todos Uma nós temos natureza uma carnal data de é a carne, nascimento. aqui Por exemplo, que é o assim, nosso no dia corpo, 1º de nós maio, temos uma natureza ele espiritual. também tem uma data que Porque ele nasceu existem aqui pra dois esse mundo mundos material. coabitando, Mas coassistindo no ao mundo mesmo tempo. espiritual, O mundo e aí a espiritual necessidade e o mundo de material. irmão Everson bem abordou, Você, se não tiver é essa algo que está convicção relacionado com a nossa venera da salvação. informação, infelizmente Porque a não queda posso que houve lá no lhe jardim ajudar foi mais uma do que queda isso. espiritual. Então, carnalmente, morreu lá no todos jardim, nós temos uma data de primeiramente, nascimento. Eu, por exemplo, nasci no dia 1º de Ele, maio. quando Não é, o Satanás chegou também pra tem uma serpente, data disse, que ele "Tu não vai nasceu aqui morrer, para esse não. mundo material. Pode comer do Mas fruto, no aí a mundo mulher, vocês vão se tornar igual a espiritual, Deus. e aí a mulher olhou necessidade pro do novo nascimento que gostoso. Noé bem abordou, Pegou e comeu, né, deu é fome, algo uma que está faceira, o outro relacionado nem com a questionou nossa nada, salvação. comeu. Então ali os Porque a dois queda morreram, que é isso? houve lá no Se jardim lascou, foi uma se queda lascaram os dois espiritual. de uma vez só. O homem morreu lá Lascou no a gente jardim, também. primeiramente espiritualmente. Pagando, né? Ele, quando Aí o- Satanás chegou para a Só serpente, isso, disse, "Ah, tu né? não vai morrer Então, o que não. aconteceu? Pode Aquele comer do que fruto." Aí a comeu, mulher, aquele "Vocês vão se ato tornar que igual a fez, Deus." Aí a mulher olhou gerou para o fruto, esse afastamento. fruto tem uma gostosura. Se Pegou você e anda comeu, só deu pela fome com a facilidade. O homem nem questionou nada, comeu. Pensar que- Então ali os dois morreram. Quem é esse morreu? Se lascou. Se lascaram os dois de uma vez só. E lascou a gente também. Por Pagando, tabela. né? Pagando. Né? Aí o
desobediência, né? Então, o que aconteceu? Aquele comer ali, aquele ato de desobediência, gerou o afastamento de Deus, o distanciamento. Se você anda só pela carne, você pode pensar que indo lá no que vai levar você a ter um encontro com Jesus, reconhecer Ele como ato Senhor e Salvador. religioso, E Ele vai você está cumprindo com a obrigação. E às vezes até antes mesmo da minha conversão, aí o novo nascimento é um nascimento. é só isso, eu vou domingo lá no missa, vou domingo no culto, e pronto, está resolvido. Está resolvido? Agora Não aqui nessa nossa o Emerson aborda bem claramente, depois que você reconhece essa necessidade do seu novo nascimento de salvação, necessidade que vai levar você a ter um encontro com Jesus, reconhecer Ele como Senhor e Salvador, e Ele vai fazer com que você nasça de novo espiritualmente. Aí o novo nascimento é um nascimento espiritual. Porque lá no Éden houve primeiro a morte espiritual. Agora aqui nessa nossa realidade, quando você nasce de novo, você está nascendo espiritualmente. E aí você vai ser grande. É improvável que uma criança ao nascer, ela não tem nem noção do mundo de nada, como é que ela vai aceitar Jesus? Então você precisa reconhecer isso. Você tem necessidade do novo nascimento. Salvação, não andou com e nesse novo nascimento você vai receber a salvação por meio do Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai te levar a você entender que a tua carne ela não vai te trazer a salvação, porque essa carne um dia ela vai morrer. É só Ele. Você não sabe nem quando, nem a hora, nem a forma, mas vai passar. E o que vai ficar é o Espírito. Mas se o Espírito não recebeu a salvação, não andou com Jesus, meu irmão, se você não andou a vida toda, 70 anos, 80 anos, não andou com Jesus, como é que depois de morto você vai andar com Ele? Não tem como, você tem que começar aqui em vida. Né? Antes de expirar, porque depois que expirar, perdão, é só Ele que vai salvar. Não há mais que você vai fazer. O que eu posso fazer? Eu posso fazer orar com minha família, com meus irmãos, meus familiares, com meus amigos, mas cada um tem que dar o seu passo, tomar a sua atitude. E aí, a partir daí, o que acontece? Quando você recebe o Espírito Santo, ele vai começar a te orientar, vai começar a mostrar para você como você deve agir, a vida de santidade que o irmão é desagradável a Deus, é distante de Deus. Ele vai começar a me dar direção, porque ele mesmo vai falar, ele fala conosco e vai dizendo onde eu devo caminhar, o que eu devo pisar, o que eu devo fazer. Né? Enquanto que o homem carnal não, o homem carnal ele vai seguindo o que dá na sua cabeça, no seu entendimento. E a maioria das coisas que o homem carnal, a mulher carnal, no sentido aqui de carne, vai fazer é desagradável a Deus, é distante de Deus, ele pensa muitas vezes. Quantas coisas você vê aí no mundo da política? Falar um pouquinho também sobre, mesmo, né, sobre que você essa pode pensar, rapaz, de, isso é correto, da mas questão perante do Deus novo. não é. A Bíblia diz que tem muitas coisas que o homem faz que ele pensa que são caminhos de salvação, mas no fim leva à morte. O único que vai te levar tanto a você preservar o seu corpo, a ter uma vida santificada, uma vida abençoada, é por meio do Salvador, e a gente percebe que nós, enquanto carne, não somos. Falar um pouquinho também sobre essa situação da questão do novo. É a questão da vida espiritual, e não existe vida espiritual se nós não estivermos diretamente ligados a Deus, a partir do momento que nós passamos a entender. E também a partir do batismo, né? O propósito de Deus nas nossas vidas. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Salvador, e a gente percebe que nós, enquanto carne, nós estamos deixando praticamente nada. O que nos alimenta e o que nos dá a vida eterna é a questão da vida espiritual, e não existe vida espiritual para a satisfação da carne, diretamente ligada a Deus, você que está nos acompanhando. E também a partir do batismo. Face de Deus. A partir do batismo, quando nós nos consagramos, nos transformamos, é que nós nos transformamos nova pessoa. Porque dali para frente, não que você deixe de nós estamos deixando que Deus uma não vida esteja de presente na sua vida. Ele uma sempre vida vai estar ali, e muitas vezes na hora do pecado, muito mais na hora que você faz uma para coisa a satisfação errada, da carne, e ali né, você do se corpo, salva, você sem escapa, você deixa de se lascar, face aí de você Deus. pode e aí, ter a certeza que Deus estava nos transformamos em uma nova pessoa. Então, nós devemos não que você deixe de existir, não que Deus não esteja presente na sua vida. Ele sempre vai estar ali, e muitas vezes, na hora do pecado, na hora que você faz uma coisa errada, e ali você se salva, você escapa, você deixa de se lascar, aí você
pode ter a certeza que Deus estava te carregando no colo. Então, nós devemos refletir que, a partir do momento, quando nós aceitamos Jesus, quando nós entendemos a importância de Deus qual é o norte que a palavra de Deus nos dá? É que nós devemos em relação aos matar pai e mãe, em relação ao nosso comportamento, em relação a desrespeitar, ver o mundo, nós nos afastamos de uma vida trair, mentir, de pecados, para vivermos uma vida voltada para os ensinamentos da palavra de Deus. Mas e o que é que a palavra de Deus nos ensina? Né? O mal. Então, se todos nós tivermos a consciência, ela nos direciona para onde? Qual é o norte que a palavra de Deus nos dá? É que nós devemos matar pai e mãe, desonrar, verdadeiramente alimentar, desrespeitar, da palavra roubar, de Deus, que trair, dá um sentido mentir, à vida. Lutar para que a existência humana, a terra, os bens, eles possam estar aqui. Então, se todos nós tivermos a consciência, podem ter certeza que o mundo não estaria vivendo em guerra. Por quê? Porque também, nós nos permite estar aqui posteriormente, verdadeiramente alimentados, e tudo vai ficar aqui da palavra de Deus, você que vai nos dá um sentido à vida. Faz o que quiser. Mas lutar para que a existência humana, a terra, os bens, a sua saúde, você não vai comprar, aqui, não vai corromper a morte. Todos, porque Deus deixou aqui tudo de graça. A partir dessa palavra aqui, o e mais importante é justamente também, né, nos permite estar aqui posteriormente. Devemos ter. E tudo vai ficar aqui porque Deus você vai, tá aí. Livre-arbítrio, faça o que quiser. Mas daqui você não vai levar nada, você não vai comprar a sua saúde, você não vai comprar, não vai corromper a morte. A seguinte, então, a partir dessa palavra aqui, o mais importante é justamente essa comunhão. Como devemos entender o versículo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é que isso? Então vamos aqui para a segunda indagação. O que é que isso nos leva a meditar? A seguinte: nascido da carne devemos é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Como devemos entender o versículo? Então Paulo César vai aí agora. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é que isso nos faz entender? O que é que isso nos leva a meditar? Nascidos da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Emerson, Paulo César? Então Paulo César vai aí agora. Bem rapidinho aqui, em Gálatas. Impureza, lascívia, idolatria, para a gente entender claramente a diferença do homem carnal para o homem espiritual, que é nascido do Espírito, discórdias, do novo nascimento. Dissensões, Gálatas 5, facções, a partir do versículo 19 vai dizer assim: bebedices, as obras da carne são conhecidas e coisas semelhantes a estas. Respeito das quais eu vos declaro como impureza, já vos prevenir, lascívia, que não idolatria, o reino feitiçarias, de Deus, inimizades, porfias, aí em seguida ciúmes, ele vai falar o fruto iras, do Espírito, né? Quando discórdias, dissensões, aí você nasce de novo, facções, e aí vai acontecer o que é com você, invejas, bebedices, mas o fruto do Espírito glutonarias e coisas semelhantes a estas, alegria, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni, que benignidade, não herdarão o reino de Deus, fidelidade, mansidão. Aí em seguida ele vai falar o fruto do Espírito, né? Quando você tem um novo nascimento, aí você nasce de novo e aí vai acontecer o que é com você? O que é que você vai ter? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio. Porque bem sabemos que a lei simples assim, né? Assim, nem precisa mais comentar. Verdade. E só para esse versículo de Romanos, capítulo 7, ele mostra, certo? A diferença de uma pessoa carnal e uma pessoa espiritual. Paulo diz que no versículo, capítulo 7, do versículo 14 em diante, ele diz aqui: não sou eu quem faz, e sim o pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso faço. Mas se eu faço o que não quero,
Já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Aí ele termina, ele continua 24. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então isso mostra que o novo nascimento vai nos libertar dessas práticas, certo? Do pecado. E como eu falei, a relação está em Efésios, ele começa em Efésios, a partir do capítulo 4, ao versículo 17 em diante, ele vai mostrando a santidade cristã, certo? E como nós temos que ter, fazer a diferença do mundo da prática carnal e da prática espiritual. Viu, Emerson? Essa palavra também, ela se encaixa, a palavra está sendo levada aqui aos nossos ouvintes hoje, ela se encaixa também no Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Né? Então, a partir do momento que nós passamos a aceitar Jesus Cristo, as coisas velhas se passaram e daí para frente nós veremos uma nova vida. Então, Coríntios 5,17 também ele ilustra e traz aqui a confirmação, né, do que está sendo levado até vocês que estão aqui nos acompanhando. Ok? Então, nós vamos agora para a terceira pergunta, que é a seguinte: porque Deus enviou seu Filho para morrer na cruz? Pronto, o versículo 16, que é bem conhecido, capítulo 3, versículo 16 de João, né? Ele deixa bem claro, ele disse que ali é o resumo de toda a Bíblia. João 3,16 é o resumo de toda a Bíblia. É a Bíblia resumida naqueles versículos. Porque ele explica, em poucas palavras, porque ele diz, por que Deus mandou o seu Filho? Porque ele amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho. Certo? E esse mundo aqui a gente entende que não é o sistema, certo? Mas Deus amou as pessoas de uma tal forma que doou o seu próprio Filho. Por isso que ele morreu na cruz. Certo? Então, está aí, Deus enviou seu Filho para morrer na cruz. Por que Deus enviou seu Filho? Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu a coisa mais preciosa que ele tinha, unigênito, né? Exatamente. Ele mandou o Filho dele para que ele viesse aqui, assumisse todos os nossos pecados e para que nós todos não viéssemos a pagar, Jesus Cristo assumiu essa responsabilidade para tentar nos dar a oportunidade de nos salvarmos, e hoje é o que ele está tentando fazer aqui, não é isso? Então, que sirva de reflexão para todos vocês que estão aí ainda no pecado. Qual é a maior necessidade do serviço humano? Desculpe, aqui está do serviço, mas do ser humano. É ser humano, né? Qual é a maior necessidade do ser humano? Qual é a necessidade? O que é que nós temos mais de necessidade? O que é que nós precisamos? Quando você fechar seus olhos, muito bem na sua preleção, né? Que a nossa necessidade do ser humano, que ele precisa é de salvação, é do novo nascimento. Ele só vai alcançar a salvação, uma nova vida, uma vida eterna. Ele veio para depois, né, que ele morrer, a salvação vem para ele, se ele aceitaria Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Se ele não fizer isso, nós não fizemos isso, infelizmente, quando depois você fechar seus olhos, você vai ter uma surpresa, você não vai estar como Jesus. Então ele veio, como a gente falou aqui na última pergunta, para que ele pudesse salvar você, a minha, você, a tua nação aqui. Ele veio para todos. Jesus morreu lá na cruz, não foi só por mim, só pelo Evo, só pelo irmão Evo, não. Ele veio e morreu por todos, para nos dar essa possibilidade de ter um novo nascimento, né? E aquele distanciamento que ocorreu lá no Éden, você possa ter de novo agora. Porque quando ele fala de vida carnal e vida de pecado, é porque você está vivendo longe de Deus. Que ocorreu o afastamento lá no jardim. Percebe-se lá no jardim, quando Adão e Eva pecaram, Deus veio, porque eles fizeram? Se esconderam. Por quê? Porque o pecado afasta de Deus. A vida carnal que afasta de Deus, te leva a ter uma vida de pecado. Essas obrazinhas que a gente leu aqui, né? Uma listezinha bem pequenininha. Leva tu a praticar isso. Agora, se você recebe a Jesus, tem novo nascimento e recebe a salvação dele, Jesus te salva e vai te conduzir para o que nós esperamos que está no Apocalipse. Nova terra, novos céus, nova vida, sem dor, sem sofrimento, sem nada disso. Mas a escolha é sua. Jesus não obriga ninguém. A escolha é sua. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está nos ouvindo,
está ouvindo aqui o programa de hoje, nessa manhã, tenha a compreensão de que sua maior necessidade não é de casa, de carro, de casamento, de emprego, né, de formação. É ter Jesus e receber o novo nascimento e ser salvo. Porque essa vida aqui humana, ela é 70, 80 anos, como diz a Bíblia, ela passa e depois que passar, você vai para onde? Se você já tiver depois receber Jesus Cristo, você recebeu o salvamento, até a hora que você partir, você vai estar de boa. Senão você vai passar aqui depois no outro mundo, você vai ter uma surpresa desagradável. Mas lembre-se disso, melhor. A sua maior necessidade é o novo nascimento e está em Cristo Jesus. Você faz uma pergunta, né? Onde você estará daqui a 100 anos? Onde você estará daqui a 100 anos? Com certeza na eternidade. Certo? Poderá estar no céu ou no teu dos infernos. Que é dos infernos. E essa confissão tem que ser falada. Porque Romanos 10, versículo 8, 9 e 10 diz assim: porém que diz, a palavra está perto de ti. Ó, está perto de ti. Através dessa ferramenta aqui, a palavra chegou perto de você. Através desse programa de rádio, né? Dessas ferramentas que chegou até perto de você. Na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê, é isso, não será programa Ebenezer Online. Programa da Igreja Ebenezer Fortaleza, essa mensagem que eu tinha trazido para vocês hoje, em minha oração, é que você confesse Jesus como Salvador de sua vida. Os domingos, a confissão tem que ser verbal e tem que 18 horas, crer, na rua Rotary, no seu coração. E que Deus 879, sempre. Lá na Parquelândia, você será muito bem recebido. Igreja então é isso, programa Ebenezer Online, programa da Igreja Ebenezer Fortaleza, uma família para pertencer. Você está convidado a se fazer presente. Nos ouviram pela Rádio Web Interativa Metro, Rádio Web Kairos e também pela Rádio Web das Kombi, 18 horas, na rua Rotary, 879, lá na Parquelândia. Você será muito os agradecimentos bem e a gente vai encerrar Igreja Ebenezer com a nossa oração e em seguida as nossas bênçãos para que Deus possa estar presente a todos vocês que nos acompanharam, vocês que nos ouviram pela Rádio Web Interativa Metro, Rádio Web Kairos e também pela Rádio Web das Kombi, da Associação Comunitária da Baixada, no município de Palmácia, pelas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. A todos vocês, nossos agradecimentos, e a gente vai encerrar aqui com a nossa oração e em seguida as nossas bênçãos para que Deus possa estar presente na sua vida e abençoá-los cada vez mais. Vamos à nossa oração. Senhor, obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia. Obrigado, Senhor Jesus, por nos fazer. Obrigado pela tua palavra, por levar essas pessoas. Eu acredito que onde elas estiverem. Para isso, encerramos a nossa participação. Senhor,